Capítulo 913, Imperador Humano do Norte. Droga, túnel subterrâneo de novo. Será que todas as criaturas malignas do inferno são como ratos? Eles adoram ficar em túneis e porões subterrâneos. Ao ver a entrada do túnel, Fei teve vontade de rir. Em Diablo Vorut, os demônios, monstros e chefes do inferno adoravam viver em níveis subterrâneos. Agora, parecia que essas misteriosas criaturas das trevas no continente de Azeroth também adoravam viver no subsolo. Vamos entrar e olhar. Para impedir que acidentes acontecessem, Fei andou na frente, e os dois cientistas loucos e seus aprendizes foram atrás. Após cerca de 40 minutos, o grupo voltou para o túnel subterrâneo e todos pareciam sérios. A viagem deles não foi inútil, mas eles também não receberam tanta informação. Esse túnel subterrâneo não era tão grande e foi dividido em 2 níveis. O primeiro nível era sinuoso e encaracolado, e tinha cerca de 1000 metros de comprimento, o suficiente para muitas pessoas se esconderem lá. O segundo andar era um grande salão subterrâneo, com cerca de 600 metros quadrados, e parecia ter sido escavado recentemente, pois as paredes ainda estavam úmidas e frescas. Se aquelas cenas no terreno faziam a propriedade castelã parecer um inferno, então este salão subterrâneo era o verdadeiro inferno. Fei descobriu vários milhares de cadáveres quebrados de alanianos. Alguns deles foram dissecados vivos enquanto amarrados em postes de madeira. Alguns deles tinham a parte superior do corpo intacta, mas apenas ossos brancos na parte inferior do corpo. Alguns deles pareciam intactos, mas seus órgãos internos foram removidos. Alguns deles foram meio demonizados, enquanto outros tiveram seus membros retirados e combinados com animais e animais demoníacos mutantes. O salão subterrâneo no segundo andar subterrâneo tinha uma poça de sangue, e o sangue dentro estava fervendo, cozinhando muitos cadáveres quebrados. Ninguém sabia para que era. Era frio e aterrorizante. Um tal reservatório de sangue só poderia ser criado após a morte de 3.000 a 4.000 pessoas. Ao lado da poça de sangue havia um laboratório mágico destruído. Era bastante grande e era usado para testar e executar testes em magia negra. A única coisa foi que uma explosão maciça ocorreu aqui, e nenhuma pista foi deixada para trás. Exceto por isso, havia também um altar de convocação atrás da poça de sangue que havia explodido. Era semelhante aos que Fei descobriu na floresta de fronteira, mas era mais delicado. Infelizmente, foi danificado demais pela explosão. Embora Caim e Akara tenham observado e estudado várias vezes, eles não conseguiram nenhuma informação nova. Era evidente que crimes terríveis e desumanos ocorreram aqui. Aqueles monstros misteriosos como o touro eram os produtos dessa caverna demoníaca. Ficou claro que um terrível projeto de criação de monstros aconteceu aqui, e esses milhares de cadáveres podem ser o material de origem na criação dos 6 monstros. Fei adivinhou que essa poderia ser a razão pela qual ele não conseguia detectar nenhuma energia pura dos cadáveres desses monstros. Pode ser que esses monstros tenham sido criados artificialmente. Obviamente, isso era apenas uma hipótese e precisava de validação adicional. Agora, foi confirmado que havia uma força por trás da catástrofe de criaturas mortas-vivas que ocorreu na floresta de fronteira, e a borda áspera da conspiração foi gradualmente aparecendo. Embora Fei não tivesse exatamente certeza de quem estava por trás de tudo isso e qual era o objetivo dessa pessoa, ele sabia que estava conectado ao Império Anji. Caso contrário, os soldados de elite de Anji não estariam guardando a propriedade castelã. Os soldados angianos em Marston City foram rapidamente derrotados. O poder desses chambordianos foi exibido diante dos alanianos na cidade novamente durante esse processo. Enquanto eles tentavam caçar os inimigos, esses alanianos só podiam seguir atrás dos soldados chambordianos para receber espólios de guerra e prender os cativos. Vendo que qualquer guerreiro de Chambord em armadura branca poderia derrotar facilmente uma equipe de mais de 100 soldados de Anji, foi impressionante para os alanianos a princípio, mas logo ficaram entorpecidos.
Quase todos os alanianos da cidade passaram pelo processo. Quando Fei e outros saíram da propriedade de Castellan, a situação em Marston City foi controlada pelos soldados de Chambord e membros da Força de Resistência Alaniana. Os alanianos que recuperaram a liberdade aplaudiram e comemoraram em um frenesi. Esses pouco mais de 1000 soldados angianos que se renderam não foram capazes de escapar do destino da morte. Os civis alanianos, cheios de raiva e ódio, bateram e rasgaram esses inimigos em pedaços. Enquanto os angianos tinham controle sobre a cidade de Marston, eles não tratavam os alanianos como seres humanos. Matavam facilmente centenas ou milhares de alanianos por diversão diariamente, e os assaltavam e deturpavam suas mulheres sem se importarem. Portanto, eles plantaram sua própria semente de destruição e final terrível. Naquela noite, Fei e outros ficaram em Marston City. A ordem da cidade foi logo restaurada com a ajuda da Força de Resistência Alaniana. Depois de experimentar a crise de destruição do Império, os alanianos mostraram um nível sem precedentes de unidade. Logo, eles votaram em um governo interino para a cidade e enviaram um representante para se encontrar com Fei. Eles sabiam que a aparência dos Chambordianos era a única razão pela qual a cidade de Marston foi libertada, por isso mostraram a Fei um nível excepcional de respeito. Além disso, eles ainda precisavam confiar no rei de Chambord. Sem a proteção dos Chambordianos, os reforços de Angie poderiam chegar antes de amanhã de transformar Marston City em uma planície. Fei desejou poder dedicar todo o seu tempo a matar monstros e subir de nível no Diablo Vorut, para que não tivesse tempo livre para lidar com todas essas tarefas. Depois de abrir o conjunto de teletransporte, os funcionários administrativos de Chambord, que vieram com a tropa expedicionária, apareceram na cidade e trataram de todos esses problemas. Depois de passar no Real Mod com seu personagem bárbaro e paladin, Fei estava trabalhando duro para fazer com que seu personagem assassin subisse o mais rápido possível. Depois de uma noite de trabalho duro, Fei levou seu personagem assassin ao nível 94 do modo pesadelo, o que foi uma pequena conquista. Quando Fei saiu do Diablo Vorut, ele passou mais uma hora treinando sua energia espiritual, e estava coberto de suor. Nos estágios posteriores do treinamento da energia espiritual, tornou-se extremamente difícil. Toda vez que Fei fazia isso, ele sentia que estava sendo cortado por milhares, se não dezenas de milhares de facas. Mesmo que sua força de vontade já fosse como ferro depois de lutar contra tantos demônios e monstros no Diablo Vorut, ele ainda achava a prática da energia espiritual excruciante e trabalhosa. No entanto, desde que ele pudesse aumentar sua força, Fei estava disposto a fazer muitos sacrifícios. À medida que esse continente ficava cada vez mais caótico, a sensação de perigo que estava na mente de Fei se tornou mais pesada. Desde que ele perdeu os 2 pais em uma idade jovem na Terra, Fei não tinha um senso de segurança. Depois de vir a este mundo, ele encontrou pessoas a quem amava e cuidava, por isso teve que trabalhar mais para proteger suas esposas, entes queridos e amigos. O avanço do Imperador e assim no lendário reino semideus estimulou Fei, fazendo querer se tornar mais forte do que nunca. Após o treinamento, o horizonte no leste já havia ficado um pouco branco. Fei se transformou em um raio e saiu de Marston City. Então, ele usou limpeza como o poderoso paladin e purificou a área entre a floresta de fronteira e a cidade de Marston, que ficavam a cerca de 60 quilômetros de distância. O personagem paladin de Fei absorveu alguma energia, mas não era tão abundante quanto a energia que ele recebeu depois de purificar a floresta da fronteira. A força do personagem paladin apenas aumentou um pouco. Essa operação de limpeza surpreendeu claramente os alanianos dentro de Marston City. Sentindo que o poder do mal finalmente saiu da área, até um idiota sabia o que estava acontecendo. Então, sob as exaltações apaixonadas de pouco mais de 100 pessoas da equipe de sobreviventes alanianos liderada por Varriorana e mercenaria de Vard, a imagem de Fei que alcançou algo inacreditável e tornou-se enorme aos olhos dos alanianos. Ele não era outro senão seu senhor e salvador.
Enquanto Fei voava lentamente sobre Marton City sob a luz do sol dourada e brilhante, alguém se ajoelhou e adorou, provocando um efeito em cadeia. No momento seguinte, todos os alanianos dentro de Marton City adoravam Fei como se estivessem adorando um deus. Embora este homem esteja apenas passando, ele é impressionante e brilhante. Ele é como o imperador dos humanos, que se torna o centro das atenções aonde quer que vá. Charles Adam se ajoelhou e disse subconscientemente, enquanto olhava para Fei, que desapareceu no acampamento de Chambord. Ele não sabia que esse comentário se espalharia pela região rapidamente. Em breve, Imperador Humano do Norte substituiu o punho de cobertura do céu, tornando-se um novo título de Fei.